Fala galera, vamos bater um papo aqui sobre o que faz um Product Owner. Lembrando que o Product Owner é um papel altamente estratégico do Framework Scrum. Então nós estamos falando aqui de agilidade, do papel Product Owner do Framework Scrum. E aí eu quero trazer para você a definição que consta lá na versão do Guia Scrum de 2020, que é o último guia, o mais recente, quando eu gravo este vídeo em março de 2023. Então vamos lá entender aqui o que está dizendo. O que está dizendo? É o responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do Scrum Team, ou seja, é ele que vai demandar, ele que vai gerar trabalho para o Scrum Team. Né? A forma como ele faz isso é completamente variável, não tem um único jeito. Isso varia de time para time, de organização para organização, ou seja, não existe uma receita mágica para a gente fazer isso. Ele é um papel do Scrum, do Framework Scrum, altamente estratégico. Então, é um papel muito importante para o produto, para os clientes e para a organização. Então, já anota isso aí. É um papel relevante, porque ele é estratégico. E o que faz um Product Owner ali para fazer o gerenciamento do Product Backlog? Então, o Product Owner gerencia um produto e ele faz isso utilizando um Product Backlog, que é uma lista. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal falando sobre isso. E o Product e o Scrum Guide fala de gerenciamento eficaz do Product Backlog, ou seja, o Product Owner, o papel, precisa fazer um gerenciamento eficaz do Product Backlog, que é essa lista de demandas de trabalho que é constantemente atualizada e priorizada pelo Product Owner. Então, para fazer esse gerenciamento, o que ele precisa fazer? Ele precisa desenvolver e comunicar explicitamente a meta do produto, ou seja, comunicação é uma atividade chave do Product Owner, tanto para ouvir quanto para falar, né? E tem que procurar ser o mais assertivo possível, tentar entender qual é a necessidade do cliente, logicamente ele faz isso junto do seu time, por exemplo, de profissionais de UX, de UX, mas a habilidade de comunicação ela é fundamental para ser um bom Product Owner. Desenvolver, né, e comunicar, deixar claro quais o objetivo a gente está trabalhando nesse momento, comunicar explicitamente a meta do produto. Então, mostrar o que está sendo feito, qual é o direcionamento, né? Às vezes ele está seguindo o direcionamento da organização, mas deixar isso claro, visível, é muito importante para que ele tenha um bom gerenciamento. Um outro aspecto é criar e comunicar claramente os itens do backlog. Então ele recebe várias demandas de várias pessoas, de vários times, várias áreas, de clientes, de usuários. O que ele tem que fazer? Ele tem que transformar essas demandas em itens claros. Então, se aquilo for decidido que será feito, porque é melhor para o produto, para a organização, para o cliente, para o usuário ou para uma área para o stakeholder, ele tem que pegar aquela demanda e criar ela de maneira clara no backlog. Comunicar aquilo de uma maneira altamente efetiva para que a pessoa que vai construir entenda o que é para ser feito. Então, novamente, a questão da comunicação volta à tona aqui. Um outro elemento importante também para o gerenciamento do Product Backlog que o Product Owner executa é ordenar os itens, ou seja, à medida que vão surgindo novas demandas e aquilo que é decidido que será feito vai para o Product Owner, para o Product Backlog, e o Product Owner vai ordenar, ou seja, aquilo que é mais importante vai estar no topo do Product Backlog, aquilo que é menos importante vai estar no meio para o fim. Então, a constante ordenação é o papel fundamental de um bom Product Owner e de um ruim também. Mas um bom Product Owner vai estar constantemente ordenando, ou seja, priorizando os itens que trazem maior valor para a organização, maior impacto, maior resultado. É um trabalho bem árduo, bem difícil aí, não é tão trivial não. Outro ponto, garantir que o Product Backlog seja transparente, visível e compreensível, né? Então manter a visibilidade do que está priorizado ali vai trazer alinhamento com os stakeholders, vai trazer alinhamento com o time. Anota uma outra palavra-chave para um Product Owner, alinhamento. Ele vai estar constantemente fazendo alinhamentos com o time, com stakeholders, com gestores, com lideranças. E uma das formas de fazer isso é mantendo o que está priorizado, quer dizer, o que a gente vai fazer agora e logo e próximo, visível ali para todos, né?
E aí, mesmo mantendo visível, ele precisa estar realizando alinhamentos periódicos, porque dá branco nas pessoas. Então, você precisa refletir a sua prioridade através do Product Backlog e manter isso visível e comunicando sempre fortalece o alinhamento, facilita a sua vida e do stakeholder. O outro elemento que eu trouxe aqui para você é a questão de balancear. Então, já que você vai ter que priorizar demandas, e normalmente o volume de demandas é muito alto, o que você vai ter que fazer? Priorizar de acordo com o impacto. Impacto para quem? Para a organização, quer dizer, a empresa que você trabalha. Para clientes e usuários. E às vezes clientes é uma coisa e usuários são outras, dependendo do contexto que você está considerando o produto. Ou seja, você vai estar sempre tendo que balancear essas três entidades, organização, clientes, usuários e o produto. O que traz mais impacto para um ou para outro? Às vezes são contraditórios, então esse balanceamento é um desafio que você vai ter que gerir ali, né? Então, balancear o impacto para a organização, quer dizer, aquilo que eu priorizo vai trazer impacto para a organização, pode ser que não traga para o produto, pode ser que não traga para o cliente. Então, balancear essas três entidades, isso não é trivial e pode ser altamente complexo e desafiador, dependendo do contexto que você está inserido. Então, fica atento aí a esse balanceamento do impacto. Ser Product Owner é trazer impacto, ser Product Manager é trazer impacto. Para quem? Para o produto, para os clientes e usuários e organização. E balancear isso é uma tarefa árdua. E eu trouxe aqui algumas atividades para você entender que um Product Owner faz, um Product Manager. Normalmente ele participa de muitas reuniões. Normalmente, tem cenário que é diferente, lógico, cada contexto é um contexto. Ele precisa ter contato frequente com o time, e anota aí, ele precisa ter contato com o usuário, precisa ter contato com o cliente, contato frequente, anota isso. Ele precisa ter contato frequente com o time diário, com o time que constrói o produto ou times, e precisa ter contato com usuários e clientes frequente. Ele vai receber demandas, ele precisa conhecer a capacidade de entrega do time. Quanto o meu time consegue, porque o número de demandas é sempre maior, então ele tem que priorizar. Então eu posso priorizar quanto? De acordo com a capacidade de entrega do time, considerando as urgências, emergências e coisas da vida. Ele precisa priorizar baseado no retorno. Lembra da balança que eu falei? Ele vai precisar falar não, só que para falar não você precisa justificar com dados. Justificar com dados o quê? Com dados que mostram que aquilo não é a melhor prioridade naquele momento. Evidencie com dados. Anote tudo para aquilo que você for falar assim, evidencie com dados. Traga dados que mostram, que evidenciem que aquilo vai trazer um impacto X. Dados, dados e dados. Então, um bom Product Owner, ele vai estar sempre utilizando dados. Dados para argumentar tanto sim quanto não. Então, prepare-se para trazer dados. Tá? Prepare-se para ser muito questionado. Prepare-se, prepare-se. E vai ter que estar monitorando dados do produto, monitorando o uso do produto sempre. Então, um ponto de atenção aí, você vai ter que fazer uma ótima gestão do tempo. Então fica a dica para o meu amigo Product Owner ou Product Manager, atenção à gestão do tempo. Você será um profissional muito demandado, na imensa maioria das empresas é assim. Então organize-se, prepare-se para falar não ou sim, sempre com dados. Dados do seu produto, dados do mercado, dados do usuário, dados da organização, dados, dados e dados. Um Product Owner é um profissional que lida muito com dados e, logicamente, você vai ter apoio do teu time e, às vezes, de profissionais de dados ali que vão poder te apoiar. Espero que você goste desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!